Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. E hoje eu quero compartilhar com vocês sempre aquela informação, né? Que aqui buscamos conhecimento que gere sabedoria. Então, seja bem-vindo e eu tenho certeza que hoje, o episódio de hoje, vai abençoar muito o seu coração. Vamos à pergunta de hoje? Vamos lá? A pergunta de hoje é o seguinte: vi o episódio sobre o filho pródigo. Poderia falar sobre o filho mais velho? Ele foi rejeitado pelo pai? Olha aí, né? Um bom papo para hoje, hein? Esse personagem que é muito esquecido dentro da parábola do filho pródigo. E eu quero mergulhar na psicologia, na mente, no comportamento, em tudo aquilo que a gente pode aprender aí com o filho mais velho. Bem-vindo a mais um episódio do Diálogos. Olha aí, hoje eu quero trazer então uma reflexão bem profunda, né? Ainda que não extensa, mas bem profunda, sobre este personagem que é esquecido, né? Pouco falado dessa parábola tão especial. Mas antes eu quero indicar aqui para vocês as nossas fontes, né? Estamos lidando aí com todas as parábolas da Bíblia. O Herbert Luckheim é um mapa para mim. Todas as vezes que eu vou fazer uma meditação, uma pregação, um discurso sobre parábolas, eu sempre consulto este livraço, vale a pena. Também o livro do Gerhard Lockheim, As 40 Parábolas de Jesus, da editora Vozes. É um livro também bastante bacana, vale a pena a leitura, tem muitas informações, tem muito conteúdo e vale a pena você tê-lo como um mapa também na construção de qualquer estudo, de qualquer meditação sobre as parábolas do nosso Senhor Jesus. E também aqui, diante de uma leitura, né, da alma que queremos fazer deste personagem do filho mais velho, eu quero compartilhar com vocês algumas informações sobre os 7 pecados capitais trazidas aí por São Tomás de Aquino, conhecimento que gera, portanto, meditação, sabedoria e aprofundamento na nossa jornada. Então, vamos lá, seja bem-vindo. Olha só, a grande questão é, quando falamos do filho mais velho, sempre damos destaque à idade. Parece que a perspectiva que a Bíblia quer tratar é o aspecto dele ter sido o primeiro, né? O primogênito, dele ter sido mais velho, e parece que filho mais velho, quando tem um irmão, é um problema. Não é esse o sentido que a parábola de Jesus vai trazer, né? Não é sobre este destaque que Jesus quer nos propor a figura deste filho mais velho. Na verdade, nós poderíamos chamá-lo de o filho amargurado. O tom, o destaque é muito mais para a amargura, para a ira, para o ódio, para o rancor que esse menino vai permitir que adentre no seu coração e que manche a sua vida, do que necessariamente se nasceu o primeiro, se nasceu o segundo, se é o mais velho ou o mais novo. Inclusive, a parábola, né, ela dá o destaque de que o primeiro filho era um filho gastador, né? Era um filho pródigo, que gastava muito.
O segundo filho era um filho amargurado, né? Esse filho mais velho era um filho que havia se desconectado da realidade, havia se fechado para a realidade simplesmente por causa de um coração amargurado. E isso é bem interessante porque, se você for ver, as pessoas que são cheias de amargura nas suas vidas, elas são sempre pautadas pela ideia de um vitimismo, pela ideia de que ninguém a ama, ela é injustiçada, né? Que há uma preferência, que ela foi abandonada, esquecida, né? Então, esse tom, né, torna a vida humana quase sempre marcada por limites, por prisões, por uma grade que situa a alma dentro de uma perspectiva que torna a vida uma eterna repetição. Não há expansão, não há crescimento. Volta-se sempre ao momento anterior. Volta-se sempre ao time da vingança, ao time da dor, ao time do sofrimento, né? Então, esse filho mais velho, aqui daria destaque à sua amargura, a esse perfil de filho amargurado, né? E é interessante porque isso já começa na própria psicologia, na própria dimensão do que significa essa amargura. Amargura que leva para a rebeldia, para o rebelar-se, que é fazer uma guerra novamente, que é revoltar-se. Veja, revolver, né? Voltar ao começo, voltar ao começo, voltar ao começo. Isso já mostra que há uma grande diferença da psicologia do filho pródigo para o filho amargo. O filho pródigo, ele olha para a sua vida, olha para a sua situação, certo? Primeiramente, ele está em casa, ele pertence à casa, mas ele decide sair de casa. Ele decide pedir a sua herança. Ele sabe que pertence, então ele decide pedir a sua herança. O pai dá a ele a herança e o que é que ele faz? Ele sai de casa, né? Ele vai embora. Então, o primeiro momento do filho pródigo, ele está em casa. O segundo momento, ele está fora de casa. Agora, olha só. No terceiro momento, ele volta para casa. Mas essa volta não é uma revolta. E isso aqui é extraordinário. Porque ele volta para casa não para reivindicar o seu direito de filho. Ele volta para casa para reivindicar o perdão do pai, para pedir o perdão do pai. Ele volta para casa como servo, como alguém que errou, que reconhece que já não tem mais o direito de ser filho e pede para que o pai o reconsidere como seu servo. Então vejam, não há aqui uma revolta, há uma volta. Ninguém consegue reconstruir vida sem essa volta. Isso aqui é muito interessante porque eu vejo dezenas, centenas de pessoas que estão vivendo uma vida amargurada, revoltante, porque estão voltando. Estão voltando para reivindicar, porque eu tenho direito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o filho que você botou no mundo, eu sou o pai que você desprezou, tal. E o que o primeiro filho nos mostra, o filho mais novo, o filho pródigo, é que o verdadeiro recomeço está no reconhecer que não temos direito a nos revoltar quando erramos, quando quebramos, quando desconstruímos. O verdadeiro arrependimento lida com
recomeço, redenção. E a redenção não tem a ver com revoltar-se, fazer guerra novamente. Tem a ver com viver uma novidade. Mas aí você vê o que acontece com o filho mais velho, esse revoltado. Ele está em casa. Geograficamente ele não sai de casa. Geograficamente ele está ali, naquele lugar onde ele cresceu, onde ele viveu, onde os tempos mais belos de sua vida aconteceram. Ele está ali onde se formou, onde recebeu o primeiro abraço, onde deu os primeiros passos, onde falou. Mas em espírito, em alma, ele não faz parte daquele lugar. Ele não faz parte daquele lugar. Ele está em casa, mas não é um filho. Ele não se considera um filho. Ele se vê como escravo. Sabe, eu vejo muitas pessoas que, ainda que não tenham reivindicado a ida, ainda que não tenham saído, estão dentro de casa, dentro da casa geográfica, mas já morreram para aquele lugar, dentro do coração. Eu vejo isso acontecendo muito em casais que viveram uma tragédia, traições, que viveram culpabilidades. E por mais que continuem geograficamente dentro, ainda que continuem numa mesma geografia, mas estão mortos. Eles não participam mais daquela casa, daquele lar, daquele sonho, daquele mesmo ambiente. As suas almas estão desconectadas. E vejam, aquele filho, ele revela que não pertence. Quando ele volta de um dia de trabalho, a vida dele era muito trabalhar, e muitas pessoas acreditam que vão resolver os vazios, os conflitos de dentro de casa, da alma, trabalhando. Na verdade, isso vai causar muito mais estresse, muito mais vazio, muito mais dor dentro do seu coração. Mas olha o que acontece. Quando aquele homem, ele volta, ele vê que há uma festa. E é interessante porque ele busca um dos serviçais do seu pai. Agora, presta atenção nisso. Quando o filho pródigo está lá na lama, ele lembra de como o pai trata os seus servos, e o servo se torna um sacramento, um símbolo para reerguer. Ele diz assim: olha como o pai trata os servos. Para a figura do filho amargo, desse segundo filho, o servo se torna uma mensagem de amargura, uma mensagem de dor. Porque, vejam, quando ele volta, ele vê que está tendo festa, ele estava no campo, ele volta para casa. Quando ele se aproxima de casa, ele viu a música e as danças. Ele chamou um dos servos e perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? E aí o servo informou: o seu irmão voltou. Veja, aquele servo estava contente, alegre. A família foi reconstruída. E o teu pai, por ter recuperado com saúde, mandou matar o bezerro cevado, gordo. Então, esse bezerro cevado, esse bezerro gordo, era aquele que era guardado para uma
festa, para um momento específico. Isso significa que o pai estava esperando a volta do filho. Ele não sabia quando ia ser, mas ele já tinha cevado um bezerro para isso. Mas esse evangelho, essa notícia boa, essa boa nova de que o irmão havia retornado, de que o pai havia aquietado o coração, de que estava tendo festa por um pecador que se arrependeu, gerou indignação no coração daquele outro filho. Ele se indignou e não quis entrar. Ele negou-se a pertencer. Na verdade, ele já não pertencia. Como um irmão não pode se alegrar com a reconciliação, com a reconstrução do seu irmão que estava morto e reviveu, como vai dizer o pai lá na frente? Há muitas pessoas que vivem a sua vida assim, tocadas pela amargura, tocadas pela ira, pela revoltar-se. Eu sou uma pessoa revoltada, porque quando eu era criança, porque quando eu era adolescente, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e eu vivo a minha vida toda revoltando. E aí, amados, a vida se torna um peso. Um peso. Trabalho? Não. Escravidão. Você só me dá coisas que não prestam. Você me deu um bezerro magro, mas para o meu irmão, um cevado. O coração amargurado, ele não consegue ver a primavera, as flores. Ele só consegue ver o inverno. Um coração amargurado não consegue ter gratidão, memória. A gratidão é a memória, é o alegrar-se pela segunda, terceira, quarta, quinta vez por aquilo que aconteceu. E o coração amargurado não consegue viver isso. A vida se torna um peso, uma dor constante, uma injustiça, uma vitimização. É interessante porque o pai, quando chega lá, ele diz assim: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. De uma certa forma, vejam, é a mesma coisa que o pai disse ao filho mais novo, lá no começo. Mas o filho mais novo quis reivindicar a sua parte na herança. Quis matar o pai. Porém, para o coração do filho amargurado, o filho mais velho, parece que esse pai já estava morto há muito mais tempo. Esse pai era um senhor e não pai. Era um carrasco e não pai. Será que nós não estamos com o nosso coração assim? Estamos sendo ingratos diante daqueles que nos estendem as mãos, diante de nossos pais, sejam biológicos, sejam espirituais. Nós vivemos um tempo que a marca é a revolta, é o filho revoltado. É o filho que está o tempo todo reivindicando os seus direitos. E quando o pai necessita de ajuda, ele revolta. Por que você não me deu? Por que você não fez? Por que você não foi? Por que você... Sabe, amados, nós estamos precisando de corações mais curados, em marcha, bem-aventurados.
eu me lembrei de uma tradução que o Leloup faz das bem-aventuranças. Ele diz que a palavra que em grego está ali leva-nos a uma raiz hebraica que seria em marcha. Ser bem-aventurado é marchar, é viver, é continuar. Mas aqueles que não são bem-aventurados, aqueles que são amargurados, eles vivem revoltando, revoltando, revoltando. É interessante o que diz o Luckenheim. Com certeza, os fariseus estão representados aqui no filho mais velho, amargurado, que eles se ressentiam do interesse de Cristo pelos pecadores. E dentro da igreja primitiva, aqueles mais velhos, judeus, que olhavam com desconfiança para os gentios, que pensavam, será que Jesus também é para esse não-judeu? Outra afirmação que gosto muito é o do Luckenheim. O filho mais velho pensa segundo uma ordem jurídica rígida e implacável. Quem está endividado deve pagar. Quem causou dano deve reparar. Não se deve facilitar as coisas para alguém que viveu como seu irmão. E eu fico imaginando que é assim que muitos de nós estamos vivendo hoje, numa sociedade de ódio, numa sociedade que abraça assassinos, corruptos, e tentam o tempo todo aplicar a vingança, a amargura, justamente para os que não merecem. Quantos jovens que têm a ânsia de destruírem os seus próprios pais e têm como modelos os bandidos. Olha o que o filho mais velho, o filho amargurado vai fazer. Ele diz ao pai, você é um homem injusto. Eu sempre trabalhei para você e você nunca me deu nada. Você nunca matou um bezerro cevado para mim, mas veio esse teu filho que gastou tudo. Vejam, não veio o meu irmão, não. Veio esse teu filho que gastou tudo com prostitutas. Ele mente sobre o próprio irmão, porque em nenhum momento a parábola diz que o filho gastou com meretrizes. É ele quem acrescenta isso. É ele quem faz essa acusação ao seu irmão. Vem esse teu filho e você o recebe com festa e manda fazer um banquete desse para ele. E aí que o pai, com todo amor, diz assim, você está sempre comigo. Quem se colocou do lado de fora foi você. Quem não quis entrar foi você. Quem não se sentiu pertencente foi você. Pare com esse vitimismo. Você que está me ouvindo agora, que está do lado de fora da sua casa, que está do lado de fora da sua igreja, que está do lado de fora da sua vida, que está do lado de fora das graças e oportunidades que Deus tem trazido para você. Pare com esse vitimismo. Você sempre foi amado, você sempre foi acolhido, você sempre esteve dentro do coração dessas pessoas que te amam. Pare de se colocar do lado de fora.
E preste atenção. Se você não teve a graça de encontrar um pai tão amável como esse da parábola, e este pai foi destruidor, essa mãe foi destruidora, a vida que você viveu foi de muita dor, você não pôde mudar as suas circunstâncias. Mas é você quem decide o que fará com elas a partir de agora. Você não pôde mudar o que as pessoas fizeram com você, mas você escolhe o que isso vai gerar na sua vida. Se vai ser uma revolta, uma prisão, uma amargura, ou se você pode encontrar a força que vem dos céus e ofertar perdão, se libertar dessa prisão, marchar, abrir a porta desse quarto, abrir a janela e seguir firme para frente. Aquele pai diz: filho, teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Porém, aquele filho mais velho, amargurado, também estava perdido. E o pai estava ali para achá-lo. Eu quero terminar hoje com alguns apontamentos que Tomás de Aquino nos propõe. Ele fala que entre os pecados capitais são aqueles que estão no topo, são os cabeças. São Tomás de Aquino fala de 7 pecados capitais. Entre eles está a ira. Mas ele diz que estes pecados capitais, esses pecados cabeça, eles geram filhos. E olha só quais são os filhos da ira. Rixa. Me diga, você percebe isso no filho amargurado? Perturbação da mente. Insultos. Esse teu filho saiu com meretrizes, gastou dinheiro com meretrizes. Clamor, aqui clamor no sentido de destrua, no sentido de querer ver vingança. Indignação. Eu não. Às vezes, eu fico imaginando pessoas que são tão assertivas em graça, em amor, mas quando têm o poder de decidirem, são cheias de indignação, de ira, do desejo de ver o outro destruído. Eu só sossego se eu ver o outro destruído. Por último, blasfêmia. Sabe o que é interessante? É que a indignação, os insultos, a rixa, o clamor, a perturbação da mente tem a ver com o irmão, tem a ver com o outro. Você insulta alguém. Você insulta um personagem, uma personalidade, um filho, uma família, um familiar, um cônjuge. Mas sempre essa ira, sempre esse ódio, sempre esse sentimento destruidor leva à blasfêmia. E a blasfêmia é quando você clama contra Deus. É quando você acusa Deus. Por isso,
Essa hora eu quero dizer uma coisa para você. A tua amargura está destruindo tua alma. E é hora de permitir que o Pai te conduza de volta para casa. Ainda que você não tenha saído. Que o Pai te ensine perdão, te ensine misericórdia, te ensine vida nova. E é assim que eu quero terminar o Diálogos de hoje. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas vamos nos alegrar com teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós estamos precisando de pais que voltem a conduzir os filhos, pródigos e amargos, de volta para casa, para o perdão, para a reconciliação. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio do Diálogos sobre 1001 Coisas.